A rede de túneis extraterrestres na Terra. Existem três níveis de túneis que ficam no subsolo e formam uma rede de anéis. E o primeiro anel ele fica até 5 quilômetros de profundidade. E é um anel que é capitaneado pelos extraterrestres Greys, né? Este anel Grey, ele está em conjunto com a maioria das dumps, aquelas bases militares profundas que os militares anti-humanos têm juntamente com a rede, né, militar dos Greys. E o segundo anel, que fica entre 10 e 20 quilômetros, também de uma rede, um anel anti-humano, que são que é da rede dos draconianos, né? Que eles estão, os draconianos dentro da hierarquia anti-humana que existe no sistema solar, eles são o ápice, né? Os Greys são subjugados a esses draconianos. Então, o primeiro anel é Grey, o segundo anel de rede de túneis, que fica mais profundo, entre 10 e 20 quilômetros, seria dos draconianos, né? E existe ainda um terceiro anel, mas este terceiro anel não pertence aos anti-humanos. Pertence a extraterrestres confederados, né? Que são uma gama enorme de extraterrestres, que fica mais profunda ainda e fica entre 30 a 70 quilômetros de profundidade. Os primeiros dois anéis, o anel Grey de 5 quilômetros e o anel draconiano, que fica até 20 quilômetros de profundidade, ele é um anel que ele, ele cobre todos os oceanos, cobre todos os continentes também, né? Assim como o anel confederado, o terceiro anel. Eles se espalham, são muito, muito antigos, então eles simplesmente só estenderam uma rede antiga para todos os continentes. E dentro deste anel eles têm toda a logística deles lá, e a logística deles é a pura atrocidade, é a pura agressividade, o puro parasitismo, né? Aonde eles controlam tudo lá, a nossa engenharia social, tá? Você começa a ter acesso a este nível quando você é da rede Intel, das agências de inteligência. Ainda assim, se você quiser se aprofundar mais, você terá que, dentro dessa hierarquia do mal, você terá que fazer parte de sociedades secretas. Sociedades secretas essas que são capitaneadas pelos atlantianos Magi 13, que são humanos híbridos, né, com os draconianos e os greys. Esses humanos híbridos, eles são anti-humanos e eles já existem desde o tempo da Atlântida. Os atlantianos Magi 13 são aquilo que também são conhecidos, que nós conhecemos como Illuminates, as 13 famílias Illuminates. Então, quando você chega nesse nível de sociedade secreta, os anciões dessas sociedades secretas são essas pessoas, esses anti-humanos, né? Hibridizados, né, com as criaturas do Anel Grey e do Anel Draco. Por isso que eles conseguem ser, aqui em toda a história da humanidade, eles foram monarcas, eles foram os grandes sacerdotes, né, que controlaram todo o establishment, o sistema, o status quo, né, porque eram híbridos desses dois primeiros anéis, né, que já existiam antes da civilização humana existir. Esses túneis já estavam sendo construídos e estendidos, né, muito tempo antes de nós aqui na Terra. E essa escória galáctica dos draconianos e dos greys, que capitaneia os dois primeiros anéis, até 20 quilômetros de profundidade, dessa rede de túneis, essa rede de túneis tem toda a,
todo o aparato das máfias, todo o aparato dos sacrifícios humanos, de, da anéis de pedofilia, né, de tudo, de escravidão humana, de tudo que você pode imaginar que gere todo o luxo que é a energia do sofrimento humano, porque a grade da matriz é uma grade de necrofrequência, baseada na energia do sofrimento. Então, isso tudo acontece. E até a logística comercial também das Big Techs, né, ocorre dentro desses túneis. Você imagina que você pede pela internet um produto que vem lá, né, de um outro continente e em 2 dias já está na sua casa. Então, como você acha que vem? Pelo correio é que não vem, o correio convencional é que não vem. Eles utilizam também isso para beneficiar, né, essa rede dos atlantianos Magi 13, que são os Illuminati, que detêm o comércio das Big Techs, né, para beneficiar eles, essas famílias, né? Então eles têm toda a tecnologia e tudo a favor deles. Utilizam, inclusive, essa rede de túneis para os seus produtos serem distribuídos, aqueles que a gente chama na internet. É claro que não toda o comércio da internet, não, mas um comércio que é baseado, que beneficia somente eles, este sim é feito dentro desses túneis, né? Esses túneis que possuem trem magnéticos que andam acima da velocidade do som. Então é como se tivesse um avião supersônico viajando dentro desses túneis, trazendo os produtos que você pede pela internet, né? E dentro desses túneis, onde existem várias cidades subterrâneas, distribuídas em todos os continentes, que existe tudo que é mafioso do mais alto grau, tudo que é prodigiosamente maléfico está dentro destes túneis. Então é óbvio que dentro desses túneis é gerado muito luxo, tá? Muito luxo mesmo. E é assim que eles mantêm a necrofrequência da grade da matriz que eles precisam manter para sobreviver aqui, para que a gente não evolua aqui dentro. E essa escória galáctica ela se originou da constelação do Dracones, do dragão, que eles chamam, para eles, dragão, na língua deles é Ushu ou Zu. E aqui no nosso sistema solar, originou as correntes, 2 correntes desses dragões, né, que são 2 facções que originaram, que foram uma briga entre família, né, são parentes consanguíneos. Então uma corrente originou lá nessa constelação do dragão, que se chama os Kingubabar, que são a realeza albina, e os Uxungal, que são os grandes dragões de Uxu, que Uxu para eles é Dracones. Essas 2 correntes são as correntes que estão brigando pela hegemonia no nosso sistema solar e, consequentemente, no nosso planeta também. Eles se espalharam logo que começou a civilização deles lá dentro de Dragão, da constelação Dracones, pelo sistema solar de Tuban, Giansar e Altanin, e depois eles se espalharam por inúmeras constelações, porque eles têm na crença deles que eles foram os primeiros seres vivos do universo, os primeiros seres que foram capazes de viajar no espaço, que foram capazes de colonizar o espaço. Esta é a crença deles. E baseado nesta crença, eles se consideram as autoridades máximas no universo inteiro.
Então, baseado apenas nesta crença, eles simplesmente vão lá e estão usurpando todas as civilizações que existem em todas as outras constelações e todos os outros sistemas solares, né? É, são extremamente parasitários, né? São extremamente negativos. E já dentro do anel mais profundo, que fica a 30 a 70 quilômetros de profundidade, estão os confederados, são extraterrestres pró-humanos, que existe uma gama muito diversificada de extraterrestres. Para você entender o que são esses extraterrestres, eles são... Você pode dizer que anjos são extraterrestres e extraterrestres são anjos. Então quer dizer que anjos e extraterrestres são sinônimos? Não, não são sinônimos. Mas a questão extraterrestre, o perfil do extraterrestre, abrange essas duas categorias. Anjos do Angal. O Angal é a frequência acima da terceira dimensão. Então, tanto anjos caídos, que são anti-humanos, e anjos pró-humanos, eles pertencem à frequência do Angal, que é a frequência que nós estamos indo. Para você entender esse raciocínio, a primeira dimensão é a dimensão onde existe o mundo mineral. O mundo mineral, e o mundo mineral ele aspira a se tornar o mundo vegetal, que pega ali segunda dimensão também. E a segunda dimensão, o mundo vegetal, aspira em se tornar o mundo animal. E o mundo animal aspira em se tornar, na terceira dimensão, por fim, em Homo sapiens, por exemplo. Ou no nível de consciência do Homo sapiens, seja qual for a raça que existe no universo. Então é mais ou menos que nesse sentido que se dirige a evolução, E o homem, ele aspira em se tornar anjo, quando superar esta matriz tridimensional. E o anjo pode ser tanto um anjo decaído, que são aqueles que se aderiram aos arcontes, que é a inteligência, pura inteligência artificial no universo, que são os anjos caídos, ou ele vai se aderir aos arcanjos, que são anjos que são pró-humanos. Então é mais ou menos esse o raciocínio, para que você entenda o que é o Angal. O Angal é o que nós estamos nos tornando, é para onde nós estamos indo, é para onde a Terra, o planeta Terra, a frequência da Terra, que vai se tornar Tara e depois Gaia, que Tara e Gaia é a Terra do Angal, a Terra no Angal, na frequência maior que a terceira dimensão. Então é mais ou menos assim que funciona a coisa. E esses caras, eles simplesmente usurparam todos os sistemas solares e constelações que não eram, onde não viviam draconianos, reptilianos, tudo mais. Se tivesse qualquer outro tipo de civilização em qualquer outra constelação, em qualquer outro sistema solar, eles usurpavam, porque eles usavam a sua tecnologia que, felizmente para eles, e infelizmente para aqueles que estavam sendo subjugados, os draconianos sempre tiveram uma tecnologia superior, porque eles atacavam somente civilizações que eram mais novas, do que eles. É uma espécie de bullying, um bullying, racial dentro, no expansionismo da colonização das raças no universo. Eu vou atacar somente aquelas raças que ainda não chegaram no nível de colonização espacial e vou subjugá-las. É assim que funciona. Simplesmente por causa desta crença que eles acharam que vieram antes de todo mundo. Eles seguem a orientação egocêntrica do serviço a si próprio. E é por isso que eles têm este perfil de comportamento. Os anéis, que são os mais profundos, de 30 a 70 quilômetros de profundidade da Confederação,
eles são protegidos por um campo de força de 12ª dimensão. É um campo de força taquiônico, aonde estes draconianos não conseguem medir esta frequência, eles não medem essa frequência, então eles não podem adentrar dentro deste anel que os confederados, né, na região de 30 a 70 quilômetros, eles se encontram. E nem mesmo nós, humanos, se nós fizéssemos um buraco de 30 ou 70 quilômetros, nós não encontraríamos eles, porque eles estão protegidos por uma cápsula, né, taquiônica. E dentro desta cápsula taquiônica, o tempo não é sujeito à gravidade, então lá o tempo funciona de maneira diferente. Aqui na superfície terrestre, nós somos sujeitos, o nosso tempo aqui ele é sujeito à gravidade. Então, quando o tempo está sujeito à gravidade, nosso tempo se torna linear, tá? E não mais do que isso. E quando o tempo está lá dentro dessas cápsulas taquiônicas, ele não se sujeita à gravidade que existe na Terra, né? Ele simplesmente é distinto, né? Então o tempo lá não é linear, o tempo lá pode ser circular, pode ser concêntrico, pode ser qualquer outra coisa, menos linear. Bom, quando eles saem dessas cápsulas, eles podem escolher, inclusive, se eles vão sair e estacionar no futuro, eles vão sair dessas cápsulas, estacionar no passado ou no presente, eles podem fazer isso porque eles têm, né? Essa cápsula ela abrange frequências, né, que não estão sujeitas à gravidade terrestre, né? Então eles têm esse privilégio. E os draconianos, nem eles com toda a sua tecnologia conseguem adentrar nessas cápsulas taquiônicas, tá? Então e eles estão, esses dessas cápsulas taquiônicas, que se localizam em termos a 30, 70 quilômetros de profundidade, né? Estão aí para nos ajudar com a MOS, estão aí para nos ajudar com todas as... Né? A gente pensa que eles estão de braço cruzado, mas tem muita gente ajudando. Ajudando, porque senão nós não estaríamos mais livres, nós não saberíamos nem mais o que seria a liberdade, nós não estaríamos nem mesmo tendo um horizonte, né? Olhando para um horizonte liberto, né? Uma aurora de consciência, se essa ajuda não chegasse. E eles estão aí. Eles apenas ajudam de uma maneira em que eles respeitam uma diretriz principal, que é a de não intervenção direta. Eles conseguem intervir para nos defender, conseguem intervir para evitar que essa escória galáctica nos reprima de maneira bem mais sofisticada, ou mais direta, ou mais radical, né? E tanto é que eles estão aí modulando a frequência do sistema solar inteiro. Esses confederados deste anel mais profundo, eles estão presentes com sua tecnologia ao redor do nosso sistema solar, na nuvem de Oort, que é a borda do nosso sistema solar, e ao redor do nosso Sol também. Porque tanto na nuvem de Oort e no nosso Sol é onde existe a tecnologia de repetidores de longo alcance, onde os confederados estão modulando os flashes solares, a energia Aetron, que vem do Sol central da galáxia. Essa energia Aetron, que é o flash solar, ele é responsável pela mudança de frequência de um sistema solar inteiro, de um planeta, de determinadas regiões. Então ela vem em picos de 100 Hz ou mais, né? A funciona num pico de ressonância Schumann, que é a frequência terrestre é 7,83 Hz. Ela vai aumentar com esses flashes solares, esses picos, né? Vai aumentar para cima de 20, e acima de 20 já seria a quarta dimensão, né? 30, 40 Hz, a quarta dimensão junto já, né? Amalgamada a quinta dimensão também.
Mas esses draconianos eles não suportam essas frequências acima de 40 Hz, né? Eles são de frequência de quarta dimensão, mas uma frequência abaixo de 40 Hz. Porque acima de 20 Hz já é quarta dimensão. Então, entre 20 e 30 Hz eles suportam, mas acima de 40 Hz, né, que vai ser a frequência que o sistema solar inteiro vai adotar, eles não vão suportar. E nós também não suportamos. E é por isso que existem esses repetidores de longo alcance, para que faça com que nós, humanos, vá se adaptar gradativamente, né? Já existe dentro da nossa genética humana, né, os sirianos de Sirius A, eles colocaram o centríolo para substituir a outra organela mitocôndria. Esse centríolo é o que vai receber, né, com mais passividade este flash solar, né? E aí nós vamos trocar a nossa genética, que é baseada no carbono, para a genética baseada no silício. É isso que nós seremos humanos. Nós, os humanos, estamos mudando de carbono para silício, porque o silício que suporta esses flash solares, esse Aetron. E os draconianos e greys, eles não têm essa genética, eles não alcançam, né? A espiral genética deles não alcança todo este aparato, este milagre genético que nós nos tornamos, né? E nós vamos tolerar isto, vamos se adaptar a isso. E eles estão lá na nuvem de Oort e no Sol, modulando essa frequência para que os draconianos e os greys saiam daqui, não suportem mais essa frequência, e eles já estão fazendo isso, eles estão se mudando para Marte e para a Lua, né, através de seus Stargates que eles têm nas suas bases, dentro desses túneis, né, esses Stargates que levam lá, porque existe uma patrulha de facções do Programa Espacial Secreto que está impedindo que eles vão diretamente com suas naves para que eles exerçam essa fuga do planeta. Porque eles têm que fugir, porque eles não vão suportar essa frequência. Então, eles, né, não podem mais ir através das suas naves, tem que ir através dos Stargates que eles têm. Eles têm esses Stargates, né, dentro desses túneis deles, em vários pontos. Mas esses Stargates, por enquanto, só levam eles até Lua e Marte. Eles não vão poder ir além. E mesmo Lua e Marte vai também sofrer essa alteração de frequência. Então não vai ser temporário essa fuga, mesmo que eles consigam sair daqui, né? E eles estão, para o nosso benefício, eles vão ter que simplesmente ser extinguidos, né? Porque eles não vão suportar vir aqui, né? Ficar aqui entre nós, né? E é a primeira vez que isso acontece. Essa é uma transição sui generis em toda a história galáctica, de que esses draconianos não vão poder mais subjugar o nosso sistema solar, né? Eles possuem alfândegas de Órion em determinados Stargates deste anel de túneis deles, que levam direto, Stargates de longo alcance que levam direto para Órion. Mas eles também não podem mais usar esses Stargates, principalmente o que fica abaixo da esfinge de Gizé, no Egito, e o que fica, outra alfândega de Órion, que fica na Fossa das Marianas. Este Stargate de longo alcance eles não conseguem utilizar mais, tá? E nem mesmo o Stargate que existe na Antártida eles também não conseguem utilizar mais, que levaria eles para fora do sistema solar, aonde em Órion lá eles têm a frequência que eles precisam para sobreviver, e não a frequência que está chegando aí, tá? Além disso, outra coisa que está nos beneficiando também são os castelos de fadas. Castelo de fadas é uma outra tecnologia que existe,
né? É uma tecnologia onde eles fazem uma terraformação em colinas, colinas em formato de cones, aquelas ficam em formato de cones, né? Elas são mais populares na Turquia, mas existe no Algarve também, no litoral de Portugal, no litoral sul de Portugal, no Algarve existe esses castelos de fadas, existe no Irã, existe no Brasil, no Jalapão aqui existe, isso existe nas Filipinas, existe uma ilha inteira desses castelos de fadas, né? Eles são feitos nos principais chakras da Terra. Eles agem como uma acupuntura geoplanetária, né? Essas colinas, esses castelos de fadas, essas colinas pontiagudas, eles conseguem equilibrar, né, aquela quantidade enorme de agressividade que existe na face da Terra, aquela agressividade enorme que existe do luxo, né, que foi gerada dentro desses túneis, principalmente dentro desses túneis que pega o anel Grey e o anel draconiano, né? Então, toda a matriz que eles criaram com as suas atrocidades e seu parasitismo está sendo remediado agora, né? Então, muito está sendo feito. E o mais importante que está sendo feito para remediar essa situação, para a transição de terceira para a quarta dimensão e acima, é justamente a tecnologia desses confederados, que são extraterrestres, né? Então, saiba disso, né? E agradeça, porque eles são nações que não são baseadas, né, na orientação do egoísmo de alimentar a si próprio. Eles são civilizações que servem ao próximo, né? Aquela positividade de servir ao próximo. E eles são em 10 vezes maior no cosmos, em todo o cosmos, no universo. As forças da luz, elas são 10 vezes maiores do que as forças das trevas. Porque quanto maior é a frequência, maior quantidade de agentes da luz, de guerreiros da luz, né, de trabalhadores da luz, né? Aqui, terceira e quarta dimensão estariam em pé de igualdade em termos de quantidade. Mas essa diferença em relação à luz, né, aqueles que estão do nosso lado, eles, quando vai aumentando a frequência, ela se multiplica para 10 vezes mais em relação ao anel das trevas, né? Então, vai ciclar aqui no sistema solar a terceira dimensão não mais, ela vai ser resetada. Vai ciclar primeira dimensão, primeira e segunda dimensão que pega o mundo mineral, vegetal e animal, e a terceira dimensão resetada passa do primeira e segunda direto para a quarta e quinta dimensão e acima. Então não cicla mais terceira dimensão, cicla primeira, segunda, quarta, quinta e acima, né? E tudo isso porque existe todo este aparato, né, que é o contrafluxo, este aparato, né, de beneficiamento desta doença da matriz 3D, né, contrafluxo de tudo aquilo que eles fizeram para nos aprisionar aqui. Isto tudo não vai vingar a transição planetária, né? Porque toda a tecnologia dos repetidores de longo alcance, dos castelos de fadas e outras mais que os confederados nós atribuíram, está salvando para aqueles que pensavam que nada estava sendo feito, num nível em que é invisível para nós, mas extremamente efetivo na prática, né, e extremamente funcional na prática. Já se fez e vai se fazer cada vez mais. Durma tranquilo, com a consciência cada vez mais direcionada para a ascensão. Saudações do seu coviajor.